Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate Especial Eleições 2022. E como vocês sabem, nós temos um espaço democrático para ouvir os candidatos ao parlamento, candidatos a governador, candidatos ao Senado. E hoje temos a satisfação de receber Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo, já foi governador de São Paulo pelo PSB. É um prazer recebê-lo nos estúdios da Com Brasil TV. Legal, Fernando. Prazer falar com vocês todos. Eu tenho muito prazer quando falo com vocês, sabendo que a gente está falando para bastante gente em todo o Brasil. É um privilégio. É uma alegria. E eu começo esse nosso bate-papo falando um pouco a respeito do Brasil em termos eleitorais. Estamos vivendo o ano eleitoral e a gente percebe que a polarização PT de um lado e Bolsonaro do outro tem, às vezes, separado amigos, famílias, e eu acredito que isso não seja tão saudável, né, para aquilo que a gente espera de uma democracia que esteja amadurecendo. Como é que o senhor está enxergando aí esse cenário nacional eleitoral, e o senhor acha que nós vamos ter uma terceira via, eventualmente? Porque o Dória era a representação eventual da terceira via. Depois o Dória retirou a candidatura dele. Vamos ter realmente duas linhas aí de pensamento para a presidência da República? Nós temos dois líderes que são populares, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro são líderes populares que têm pessoas que admiram. Tem gente que se autodenomina bolsonarista e tem gente que se autodenomina lulista. Eu não conheço nenhum dorista, né? Então, assim, líderes populares são os dois. E nós vínhamos de 88, vamos fazer uma retrospectiva, né? Em 88 nós fizemos um pacto, o Brasil fez um pacto. Quando nós juntamos todo mundo depois da ditadura, nós fizemos um pacto, fizemos uma Constituição. Nessa Constituição nós estabelecemos alguns direitos que eram super importantes, a Previdência para todo mundo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, estabelecemos algumas coisas que não tinha antes, o sistema social todinho, e de repente a gente sabia que isso tinha um tempo financeiro para durar, porque tudo isso tem um preço, né? E como é que se estabeleceu essa regra? Bom, a gente ia depender do Brasil crescer. Vieram 2 governos do PSDB, 2 governos do PT, e estava tudo indo mais ou menos dentro dos conformes, com alternância entre os 2 partidos principais. Aí surgiu os fatos, depois da eleição da Dilma, aquele momento de 2013, de grandes manifestações contra partidos, contra todos, contra o mundo, contra tudo. E restou aos partidos inventar uma certa tiririquização da política. Então, todo mundo foi em busca de algum nome famoso para colocar para dentro, para ver se salvava eleitoralmente o partido. A população detesta partido, todos eles, e aí provocou uma busca de um outsider, né? E nós elegemos, num mesmo instante, várias pessoas inexperientes para governar o Brasil e vários estados importantes do Brasil, especialmente aqui no Sul e no Sudeste, foram praticamente todos os governadores sem experiência. Demos um azar danado, veio a pandemia no mundo todo, que já é uma coisa difícil de ser tocada em qualquer instante. Por pessoas que não têm experiência, ficou muito mais difícil. O Brasil é recordista de mortes no mundo todo. São Paulo é recordista de mortes dentro do Brasil. Fecharam muitas empresas, todo mundo ficou com problemas de saúde mental. As crianças passaram 2 anos em casa, tiveram dificuldade de voltar. Professores, a saúde pública explodiu, porque só a saúde pública nessa hora funciona. Enfim, no meio de tudo isso, aí um doido resolve começar uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, como ela influencia toda a Europa, influencia o gás, o petróleo, enfim, que a Rússia é a maior produtora de petróleo do mundo, a gente, ao mesmo tempo, teve uma inflação galopante que chegou no Brasil. Nesse sentido, fica muito difícil imaginar que alguém conseguisse surgir e tirar essa polarização, porque fica um pouco do sonho do passado com a realidade do presente. Então, o que as pessoas meio que fazem é o seguinte: você vivia melhor
anos atrás, no tempo em que o Lula era presidente, ou você vivia melhor agora com o Bolsonaro? Para boa parte da população, que é mais simples, que é mais humilde, que ganha até 2 salários mínimos, e isso é 70% da população, as pessoas lembram do passado com saudade, porque elas comiam melhor, compravam carne, podia comprar uma geladeira, fazia uma viagem de vez em quando, porque o salário mínimo era atualizado. Depois que o Bolsonaro entrou, isso foi diluindo em função da pandemia e depois da guerra, e agora as pessoas estão vivendo muito apertadas. Muitos estão vivendo com aqueles R$400 que, você sabe, vai no mercado com R$400, você compra um saquinho plástico, né? 4 bifes custam R$50. A feira, os preços das verduras. Então as pessoas se assustam demais e tendem a fazer uma volta ao passado, como se o passado pudesse produzir alguma coisa melhor do que ele vive hoje. É essa disputa que nós estamos fazendo. Do ponto de vista numérico, acho muito difícil surgir outro nome, né? Os partidos, por sua vez, perceberam esses erros. As pessoas também, eu acho que perceberam. Todas estão em busca de volta de alguém com mais experiência, de alguém que já passou por experiências difíceis, porque se você quiser um sonoplasta com mais experiência, ele geralmente já passou por outras experiências que podem eventualmente surgir. Sei lá, caiu esse microfone. Quem nunca aconteceu isso, às vezes não sabe como reagir. E foi o que aconteceu. A cada ação que nós tínhamos, aí naquele episódio da pandemia, o Dória, por inexperiência absoluta, começou um bate-boca com o Bolsonaro sobre como agir durante a pandemia, em vez de tentar convencer o Bolsonaro da obviedade de você tomar vacina. Ele começou a fazer muito show em cima da vacina. Bolsonaro é um sujeito tinhoso, voltou atrás, ficaram brigando. Aí o Dória começou a errar com a história de fecha, abre, rodízio. Porque você se lembra que o Dória e o prefeito da época aqui em São Paulo, eles é que marcaram um carnaval aqui na capital com 3 milhões de pessoas na rua. Fizeram o maior carnaval do século, em fevereiro de 2020, logo depois da Covid começar. O que foi um erro gigante. Desde o começo eu falei para eles, quando eu perdi a eleição, na volta de 19, finalzinho, eu voltei de uma viagem e propus que eles fechassem Cumbica, fizessem uma quarentena em Cumbica. Porque o Brasil é um país onde boa parte das pessoas, a maioria dos estrangeiros, só entra por Cumbica. Tivéssemos feito quarentena lá, tinha morrido muito menos gente, né? E na hora da pandemia, nós tínhamos que ter criado ajuda, especialmente para o empreendedor, para o empresário. Aqui em São Paulo, o Dória e o Rodrigo Garcia aumentaram todos os impostos. O ICMS aumentou de todas as áreas. Roupa, comida, calçado, álcool, gasolina, o ICMS aumentou, pescado, carne, construção civil. E para ser bem justo, ele reduziu um único imposto. O Dória, ele reduziu o imposto... De avião, né? O combustível de avião, que é a querosene, ele reduziu 50%. Para você ter uma ideia, só nesse assunto, o Estado de São Paulo perdeu 600 milhões de reais de arrecadação. E aí, quando foi perguntado por que ele reduzia o imposto de avião, do combustível, ele falou, porque todo mundo anda de avião. Na cabeça dele, todo mundo anda de avião. Então, é uma pessoa que vive desconectada da realidade, né? E está pagando um preço caro agora, porque foi esquecido aí para o relento do passado, né? Nem os candidatos, nem as pessoas do partido dele não querem mais ele. Então, eu até queria agora chegar na questão estadual para lhe perguntar, você conviveu com o Dória na última eleição, 2018, e, enfim, tiveram lá os seus debates, os seus embates e tudo mais e tal. E, em algum momento, você já vaticinava, não sei qual era a expressão, o castigo vem a cavalo, não sei o que você falou. E aí, ele agora, em 2022, seria o nome da terceira via para disputar a presidência da República e, no final das contas, o partido pediu para que ele retirasse a candidatura e tudo mais. Eu lhe pergunto, como é que você enxerga aí essa questão da terceira via, em especial em relação ao João Dória, com quem você já teve vários debates no estado de São Paulo? É claro que a gente nunca deve desejar para as pessoas coisas ruins. Ele, do ponto de vista empresarial, ele é bem sucedido, ele tem seus méritos. Mas a verdade é que ele foi muito mal, né, no governo de São Paulo. Ele foi mal quando ele renunciou à prefeitura de São Paulo.
largou a prefeitura, então dá um ar de desprezo. Aí ele renunciou agora ao governo de São Paulo para ser candidato. E ele é despreparado. Os próprios companheiros do partido dele perceberam que ele é despreparado, ele estava muito mal em pesquisa, sempre muito mal avaliado, vaiado, onde ele vai, ele é vaiado, não consegue entrar em restaurante, enfim, é uma pessoa que não consegue andar pelas ruas, que as pessoas xingam, enfim. E ele parece que não percebeu isso, ficou inebriado pelo poder, né? E acaba pagando um preço daquilo que eu falei, que você planta chuva, vai colher tempestade, né? Na época, nos debates, muitas vezes eu falei o que ia acontecer e o que aconteceu. Eu falei que ele ia alterar a reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo, ele falou que não, e ele mexeu na Previdência. Eu falei que ele ia menosprezar os servidores públicos, a Polícia Militar, ele falou que não, e ele menosprezou. Eu disse que se o Lula saísse da cadeia, ele largava o Bolsonaro e ficava no mesmo instante com o Lula, e é isso que ele está tentando fazer nesse instante. Quer dizer, ele não tem nenhum tipo de pudor de alterar suas posições, né? Ele vê tudo com uma coisa muito para ele, do jeito dele, né? Ele é autoritário na maneira de conduzir, ele é agressivo, né? Despreparado e, acima de tudo, insensível, porque as coisas que foram feitas em São Paulo, vamos pegar um caso, ele tirou, na verdade, a isenção de ICMS que existia para quem tem deficiência física, para comprar seus carros. Com isso, as pessoas não conseguem mais comprar carro e aí a pessoa que tem deficiência não consegue mais sair de casa, porque não tem táxi adaptado em todo lugar, não tem perua adaptada, não tem ônibus adaptado. A pessoa não compra o carro porque quer, a pessoa compra o carro porque é o mínimo que ela tem para poder se locomover, né? Onde caiba, por exemplo, uma cadeira de roda atrás, né? Ele tirou a isenção que existia das pessoas que têm 60 a 65 anos de andar ônibus em São Paulo, andava de graça. Porque a pessoa com 60 anos já está com uma certa idade, ela tem muito mais dificuldade de poder se locomover, de poder encontrar um emprego. Então, nós tínhamos feito a isenção. Ele tirou a isenção dessas pessoas, ele tributou a mais os servidores públicos, até os aposentados e pensionistas que não tinham tributação, ele passou a cobrar a previdência. Ele tirou, enfim, todos os benefícios que ele podia, ele fez. E pagou um preço caro. Nesse instante, ele está tentando voltar. Esses dias vai anunciar aí a volta dele. E o que me disseram é que ele vai ainda tentar disputar o governo de São Paulo contra o Rodrigo Garcia, né? Que ele pretende disputar lá dentro do partido de novo contra o Rodrigo, que virou inimigo dele agora. São adversários. Aí já é demais para mim. Mas demais. Mas porque o Rodrigo está no PSDB. Tá, mas só tem uma vaga. E aí é o governador. Mas não existe essa regra de governador ter garantia. Você tem que ir para a disputa, né? E como o presidente do partido tem mais relação com o Dória, que ele agora vai tentar dar uma rasteira no Rodrigo para ele ser o candidato a governador, porque ele vai alegar que ele está muito à frente do Rodrigo nas pesquisas. Quando você testa a pesquisa, o Dória realmente tem muito mais votos que o Rodrigo, porque é uma pessoa conhecida, o Rodrigo é alguém ainda desconhecido em São Paulo, né? Mas isso realmente aí é uma novidade. Eu realmente não imaginava que isso pudesse acontecer. Acho que até talvez não haja tanto espaço para esse tipo de ação, né? Depois do que aconteceu na disputa presidencial, em que ele ganhou as prévias, mas acabou. Olha, você vê, Fernando, a pedido do partido. A política altera tanto que não é nem por semana, é por dia. De anteontem para ontem, o Moro ia ser o deputado federal mais votado, podia ser senador, enfim. Hoje ele não pode nem mais ser candidato aqui em São Paulo, porque ele foi impugnado. E é evidente... Mas por que em São Paulo? Ele não era candidato por Curitiba? Não, ele era candidato por São Paulo. Ele transferiu o título. Curitiba? Mora em Curitiba. E aí é uma outra coisa que as pessoas fazem, assim. Eles acham que, como São Paulo é muito grande, aqui só tem bobo. Entendeu? Então a pessoa acha que muda para cá para ter mais voto porque é mais popular. Sinceramente, nós somos herdeiros, né, de Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. Aqui é a terra de São Paulo. Nós não precisamos de orientação de ninguém de fora do estado. Nós sempre orientamos o Brasil. Nós ajudamos a conduzir o Brasil. Não duco, orduco. Isso, não duco, duco. Nós ajudamos a iluminar o Brasil. Nós não precisamos de orientação das pessoas de fora, com todo respeito. A gente recebe aqui em São Paulo todo mundo é oriundo de algum lugar. Você é italiano, de família italiana. A minha família é portuguesa, também com italiano. Alguns de origem índios. Agora, tem gente que veio do Nordeste, tem gente que veio de Minas. A gente tem orgulho dessa coisa de São Paulo. Mas não que a gente precise de orientações de outras pessoas aqui em São Paulo para dar pitaco na nossa vida aqui do dia a dia. Porque não dá para comparar São Paulo com os outros estados do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento.
O nosso desenvolvimento é muito superior a qualquer outro estado do Brasil. Eu até imaginei que o Moro fosse, então, candidato em São Paulo. Você está me dando a notícia também de que ele não deve ser candidato em São Paulo. Tem algum outro candidato nessas condições também? Veio para São Paulo para ser candidato a senador, certamente. a governador. O ex-ministro Tarcísio, por exemplo, ele não mora em São Paulo, ele transferiu o título dele para São Paulo, para São José dos Campos, onde mora uma cunhada dele, né? A ideia dele era para ser o candidato do Bolsonaro aqui em São Paulo e trazer o padrão da Polícia Militar do Rio de Janeiro para São Paulo. Como se São Paulo precisasse do padrão da Polícia Militar do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. Quer dizer, é um engenheiro e certamente vai ser impugnado também. Aquele Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, que também veio do Rio de Janeiro. Tem várias pessoas aí que estão transferindo o título, porque como São Paulo é muito grande, a pessoa fala, eu sou famoso, vou para São Paulo, vou ter muito voto lá em São Paulo, né? Como se aqui em São Paulo fosse a terra de ninguém, né? E aí, o que aconteceu foi uma mudança no entendimento correto do Tribunal Regional Eleitoral de interpretar o seguinte, olha, para você dizer que você tem domicílio eleitoral, você tem que ter alguma vivência com o seu estado, né? Você tem que saber distinguir se Campinas está para lá ou se Ribeirão Preto está para cá. Quer dizer, esse mínimo você tem que saber. Imagine se eu coloco você para ser Uber hoje lá no meio de Moscou. Eu falar, olha, agora, Fernando, eu quero ir para tal lugar aqui em Moscou. Se você não é de Moscou, a chance de você acertar o caminho é difícil. É difícil. Né? Então, assim, para todos nós, estar em São Paulo, ser de São Paulo, é um grande orgulho, né? A gente não pode perder esse orgulho nosso de paulistas. Nós recebemos a todos, mas nós somos paulistas. A única vantagem é que eu falo um pouquinho de russo, então talvez eu pudesse buscar uma informação, né? Isso é bom. Ajuda, se falar um pouquinho de russo, ajuda. Já ajuda, né? Bom, eu queria... Você citou que o estado de São Paulo é um estado gigante. Você falou, tudo que se faz em São Paulo é macro, é mega e tudo mais e tal. Agora, São Paulo precisa, naturalmente, do emprego, né? Precisa de renda, precisa as pessoas avançarem. E eu queria lhe ouvir a respeito disso, porque quando você foi governador, me pareceu uma espécie de governador meio que desenvolvimentista. Você foi secretário de desenvolvimento também do estado de São Paulo com o Geraldo Alckmin, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que você vê a questão da geração de emprego e renda para atrair investimentos, a sua visão a respeito desse tema. Então vamos lá. São Paulo tem quase 500 anos, né? Oriundo lá da chegada de Martim Afonso, lá em São Vicente, onde eu fui prefeito, né? Reeleito com 93% dos votos, numa grande cidade de 400 mil habitantes, 350 mil habitantes. Desde lá, a gente tem uma marca de desenvolvimento vinculada a algumas áreas. No começo foi a cana-de-açúcar, né? Desde aquele tempo já tinha cana-de-açúcar, que até hoje São Paulo é o maior produtor de álcool e de açúcar do mundo, né? Mas nós desenvolvemos outras áreas. Por exemplo, de cada 10 copos de suco de laranja que você olhar no mundo todo, 6 foram feitos em São Paulo, né? São Paulo é o maior produtor de vários produtos, ovos, frango, gengibre, flor, madeira, celulose. São Paulo tem várias atividades que são as maiores do mundo em produção em São Paulo. Uma das maiores produtoras de aviões, né, em São Paulo. E, enfim, nós temos muito orgulho de tudo isso. Agora, nós já somos todos compartimentados em pequenas regiões. Então, em São Paulo tem uma cidade que é especializada na produção de sapatos de mulheres. E tem uma cidade que é especializada em sapato de homens. Que é Franca. E tem uma cidade que é especializada em sapato de criança. Então, Jaú é só mulheres, é mais mulheres. Tem uma cidade que é especializada, por exemplo, em bonecos de pelúcia, né? Tabatinga, especializada, é uma das maiores do mundo em bonecos de pelúcia. São Paulo tem várias coisas muito especiais. Os produtores em Tupã, por exemplo, no intervalo da cana, começaram a produzir amendoim. Hoje tem lá 2 ou 3 dos maiores produtores de amendoim do mundo em Tupã. E assim eu posso dar 300 exemplos para você aqui de São Paulo. Bem, tudo isso para dizer o seguinte: para nós, agro é pop, agro é tech, agro é bastante, mas agro não é tudo. Porque o agro, para nós, é um pedaço do nosso desenvolvimento. O outro pedaço é a indústria.
Nós temos uma indústria muito robusta, né? O ABC inteiro de indústria automobilística, várias fábricas no São Paulo. Está diminuindo muito, né? Está diminuindo porque nós não incentivamos o suficiente, porque nós criamos tributações erradas, substituição tributária, onde as pessoas têm crédito e não conseguem buscar o seu crédito de volta, né? São Paulo perdeu uma boa parte da indústria pesqueira, da indústria naval, nós perdemos para outros estados, e nós temos que voltar a atuar desse jeito. Nós não vamos entrar em guerra fiscal, mas nós podemos fazer um mecanismo de incentivo, como nós fizemos. Nós trouxemos a Sky, trouxemos a Mercedes, por exemplo, com incentivo de dinheiro para que eles façam aqui, subsidiados pelo governo do estado de São Paulo. Agora, emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda, tem que ser isso. Nós não podemos ter em São Paulo 60 mil pessoas morando nas ruas da capital, nas ruas. Aquilo dá a impressão que ninguém está vendo essas pessoas. Todos os dias você sai e tropeça nas pessoas em todos os lugares. Não há um coração que aguente viver desse jeito. A pessoa se sente angustiada. Por que um compatriota meu não é uma pessoa que está lá porque ela é alcoólatra, porque ela não é só isso, que já mereceria a nossa atenção. Tem famílias inteiras morando em barraquinhas aqui em São Paulo e cada vez você coloca mais barraquinha. Em vez de você dar um jeito na solução para isso, a nossa construção civil, né, ela pode ser feita aqui no centro de São Paulo, por exemplo, para a gente adaptar os prédios para fazer pequenos apartamentos para as pessoas morarem para cá. E no interior de São Paulo, lotes urbanizados, que a pessoa vai lá e ela vai fazer a sua própria casa, que é muito mais barato e muito mais rápido, né? Então, São Paulo está acostumado a inovar. Aqui é a terra da USP, da Unicamp, da Unesp, né, a Univesp, a Paula Souza, que são as ETECs e FATECs. Essas 5 universidades de São Paulo juntas aí, elas formam um contingente de 450 mil alunos. Esse é o maior número de alunos universitários gratuitos do mundo. Na Rússia não tem, na China não tem, na Índia não tem tanta gente em universidade pública do mundo. E nós temos orgulho disso. Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que você vai comprar uma caneta como essa aqui, 18% é imposto, né, ICMS. Desses 18, 5 é para a USP, 2,5% é Unicamp, 2,5% é Unesp, 1% é FAPESP, só pesquisa, e 3% é Paula Souza. Então, São Paulo tem orgulho de ter investido no conhecimento. Nós temos que fazer esse conhecimento agora ser para todo mundo, para mais gente. Garantir que o aluno que saia do ensino médio de São Paulo possa ter a vaga garantida, gratuita e sem vestibular de faculdade pública ou de curso técnico público e gratuito. Antigamente era impossível, Fernando. Porque você fala, como é que eu vou fazer faculdade para todo mundo de graça? Virtual, agora existe o formato. Nos 8 meses que eu fiquei como governador, nós fizemos a Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo, sair de 3 mil vagas para 53 mil vagas. Então, 50 mil vagas a mais. Mas, governador, me permita. Esse avanço, por exemplo, você falou, em 8 meses de governo, eu subi de 3 mil vagas para 53 mil vagas. Muito bem. Agora, não teve continuidade isso, me parece. Não sei se estou enganado. Não teve, porque o Dória cancelou. O Dória achava que ensino remoto era ensino mais fraco. Mas na pandemia só teve ensino remoto. Aí o que deveria... Agora veio a pandemia, ele foi obrigado a voltar para o ensino remoto e aí não tinha se preparado. Vamos ser francos, Fernando. As crianças de São Paulo, os meninos, as meninas das escolas de ensino fundamental, eles não tiveram aula remota nenhuma. A esmagadora maioria não tem computador, não tem laptop, não tem Wi-Fi. Que ensino remoto que eles tiveram? Agora eu vou pegar esse menino e vou colocá-lo para fazer vestibular, junto com o outro filho do outro rapaz que tem dinheiro, e que o filho teve aula remota todo dia, teve reforço em casa. É claro que é injusto. Isso não é democrático nem é justo. A gente só vai aumentando a distância social. É por isso, pela primeira vez, depois de quase 500 anos de história, São Paulo voltou a ter insegurança alimentar. Ou seja, presta bem atenção no que eu estou falando. Na construção civil aqui em São Paulo, o Ramalho da Construção, que é um ex-deputado, que é o presidente do sindicato, é um bom presidente, me contou que eles estão exigindo agora dos proprietários das construções que eles sirvam de manhã cedo 2 pãezinhos com pão, manteiga e café para os trabalhadores. Porque os trabalhadores da construção civil não estão comendo em casa para deixar o pãozinho que eles comiam para dividir para os 2 filhos, um pedaço para cada um. É assim que nós estamos vivendo. Arroz, feijão, sem óleo, porque não consegue mais comprar óleo. Arroz, feijão, fazendo lenha com madeira, porque não tem como comprar o gás. Quer dizer, carne nem se fala. Os açougues de São Paulo, aqui na capital, que são meus clientes, os açougues estão vendendo hoje 40% do que vendiam há 2 anos atrás. Do que estão vendendo hoje, 15% é frango, 15% é porco e 10% só é carne de vaca.
Ou seja, além de estar vendendo muito menos, está vendendo muito mais frango e porco, porque não tem condição de comprar. Um quilo de patinho custa R$60, R$55. É um negócio assim, é estratosférico. E o que o governo de São Paulo fez para ajudar em relação a isso? Nada. Então, só nada. para entender. Você falou que então hoje nos açougues você tem 15% de frango, 15% de porco. São 30 e mais 10 de carne. E os outros 60, sumiu o consumo? Sumiu o consumo, não tem. Os açougues hoje estão trabalhando com 40% do que eles vendiam antes, né? Não, as pessoas não têm dinheiro para comprar carne. É muito caro. Né? As pessoas... Começou com a proteína de todo mundo, hoje passou a ser ovo. Uhum. Eu vi outro dia, tristemente, uma menina dessas que a gente vê em entrevista no YouTube, as meninas sendo entrevistadas com 11 anos, então perguntavam, qual é seu sonho de vida? A menina falou, meu sonho de vida é ser bailarina. E o que você gostaria de ganhar de presente? Se aparecesse uma fada aqui. Eu gostaria de ganhar uma sapatilha. Ah, que bacana, vou te dar uma sapatilha e tal. E aí outra falou, eu gostaria muito de jogar futebol, eu queria ser futebol e tal. Ah, o que você gostaria? Uma bola, eu queria ganhar uma bola e tal. E dá uma bola para você e tal. E a outra falou, o que você... Isso 11 anos. O que você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar uma galinha que botasse bife, porque eu não aguento mais comer ovo. Na minha casa só tem ovo faz meses, entendeu? É essa a realidade que as pessoas estão vivendo. Depois ninguém entende como é que está esse resultado eleitoral, de onde surge. Surge daí. Se as pessoas não têm o que comer, né? Então, entre na casa da periferia das cidades, das grandes cidades, você vai ver que a pessoa não tem proteína de jeito nenhum. Lácteos, café, achocolatado, nem nas cestas básicas que a gente distribui, que as pessoas fazem por benemerência para distribuir, já tiraram também achocolatado, tiraram bolacha, ficou apenas arroz, feijão, sem óleo, porque o óleo está muito caro, e uma farinha, e açúcar e sal. É isso hoje. Então, é claro que isso vai ter uma consequência muito grave. Na área de fármacos, experimenta fazer uma experiência, vá numa farmácia aqui perto, fique 5 minutos no balcão que você vai ver o que vai acontecer. Para um monte de gente de idade, vai lá, entrega a receita, o cara vai lá dentro, volta e fala, custa R$ 54,50, com desconto, 47 e pouco, a pessoa fala, eu vou comprar depois, e volta embora com a receita. Não compra, não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro. Como é que a pessoa faz esse milagre? O salário mínimo, quem trabalha, por exemplo, na área de asseamento e limpeza, só aqui no governo de São Paulo, tem 250 mil funcionários terceirizados nessa área. 250 mil funcionários. Veja bem, é uma multidão de gente. Limpeza, né? E conservação. Só limpeza, garis, limpeza, né? Garis, limpeza, a faxineira, as enfim. Empresas, né? O salário dessas pessoas é R$1.200 e poucos. O salário bruto. Aí como é que a pessoa vai pagar aluguel, conta de luz, água? É impossível, não tem como fazer. Nós temos que reinventar essa maneira. São Paulo não é um estado para isso. O estado de São Paulo hoje está bilionário, o estado está robusto de dinheiro. Tinha 70 bilhões no caixa de São Paulo. O estado está podre de rico e a população está podre de pobre. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse tema do recurso do estado de São Paulo, porque entra governo, sai governo, se tem aquela visão de que São Paulo é um dos estados mais ricos, é o estado mais rico da União e que paga os piores salários para o seu policial militar, falando sobre segurança pública. Você me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que no seu período em que você foi governador, você conseguiu, de alguma maneira, dar um aumento real para a tropa. Tanto é que você figura como um dos políticos mais queridos entre os policiais militares, etc., etc., talvez até por conta desse gesto. Mas eu me pergunto o seguinte, tiveram aqui nesse programa alguns coronéis da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, e eles todos disseram o seguinte, não vai ser nenhum governador que vai resolver a questão da diferença salarial que nós temos na União, somos um dos últimos na linha, né, nesse ranking aí dos policiais, e não se resolve isso com um governo, mas se resolve com uma decisão de uma política pública para as próximas gerações. E todos eles disseram o seguinte para mim, se você consegue, ao longo do período, ano a ano, repor a inflação, e dá um aumento real, pode ser 3%, 4%, você ao longo de 10 anos, 15 anos, você vai ter 50%, 60% de aumento real, e isso, com a reposição da inflação, isso faz com que realmente se mude o patamar do salário do homem que serve à segurança pública. Isso é um desafio. Você acho que fez uma crítica ao Dória, dizendo que o Dória fez uma promessa de que ele colocaria São Paulo como
o melhor salário. A força policial mais bem paga do Brasil. Você falou, não, isso não vai acontecer. Parará. Qual é a sua visão a respeito do que se fazer com a segurança pública? Bom, primeiro vamos recuperar aí os fatos. Durante o período que eu assumi o governo, de abril até dezembro, qualquer governador é proibido de mexer em salário, porque é o ano eleitoral. Você não pode mexer em salário. A maneira que eu lidei e que eu tratei com os policiais é que eles reconhecem até hoje. Porque a maneira de conversar com eles, de respeitar o trabalho deles, de não empurrar a polícia para uma confusão, sabendo que vai ter confusão, quer dizer, de proteger o policial, de falar que a farda é uma extensão da bandeira do Estado de São Paulo, que o policial não pode ser ofendido, que o policial não pode ser humilhado. Não é verdade que a polícia só queira atirar para matar. A grande parte dos policiais militares de São Paulo, e da Polícia Civil também, é uma polícia decente. Agora, os policiais civis têm os mais baixos salários do país. E os militares, um dos mais baixos salários do país. A Polícia Técnica também, né? Como você disse, se você não tiver como ótica, como visão, o objetivo final, o objetivo é o seguinte: o servidor de São Paulo, porque São Paulo tem a maior arrecadação, tem que ter o padrão dos melhores salários do Brasil. Seria mais ou menos natural. É como se eu dissesse que quem está nos Estados Unidos, como é o país mais rico do mundo, deveria ter um padrão de qualidade de vida melhor do que as pessoas que vivem nos países mais pobres do mundo. Mas não é só policial. Professor de São Paulo ganha metade do que ganha um professor do Maranhão. Qual é a explicação? O Maranhão é um estado com tanta dificuldade. Bom, coincidentemente o Maranhão é governado pelo nosso partido. Mas a verdade é que você ou dá importância ao serviço público ou não dá. O Dória tinha uma lógica que o serviço público é inútil, que ele é desnecessário. Ele chegou a falar que podia privatizar as polícias. Contratava essas operadoras de segurança privada, essas empresas de segurança privada, botava todo mundo nas ruas, não precisaria ter uma polícia militar. Ele não entende que, por exemplo, quando eu vou a um shopping, se um daqueles guardas patrimoniais vier te pedir um documento, você pode não aceitar aquela enquadrada, porque ele não tem autoridade pública. Eu só aceito a autoridade pública. Do mesmo jeito que eu aceito o professor. Democrático de Direito é assim. Claro. Então, assim, quando você teve a crise da saúde pública agora com o Covid, todos nós sabemos que existem grandes hospitais em São Paulo, mas eu posso exigir que o Einstein, o Sírio ou outro hospital atenda alguém, abra e vá vacinar as pessoas? Eu não posso exigir. Agora, no público eu posso exigir. E quem é que ficou na linha de frente na hora o público, o SUS. Todo mundo se vacinou no SUS. Grande maioria da população brasileira estudou em escola pública, como eu estudei. Então, o que nós temos que fazer é ter o público com muita qualidade. Claro que sempre vai haver um privado que possa ser com mais qualidade ainda, com outros cursos, com outras línguas. E é importante, não há problema nenhum de ter o privado. Mas você tem que ter um público com qualidade. E para isso não dá para ter servidor público espizinhado, massacrado, como tem hoje em São Paulo. No estado de São Paulo, as pessoas trabalham humilhadas pelo sistema que se foi criado. Ele não botou nem para discutir com ninguém, mandou uma reforma de Previdência para a Assembleia Legislativa, os deputados passaram de rodão, aprovaram tudo. Tem gente que passou a ter hoje o salário menor do que tinha há 4 anos, porque passou a ter desconto na Previdência. 12%. Os próprios policiais militares, que muitas vezes falam, poxa, mas o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não melhorou em nada a vida dos policiais militares, em nada. Ele melhorou a vida dos oficiais, de alguns oficiais das Forças Armadas. Nem dos praças ele também não melhorou. E dos policiais militares ele não fez nenhum benefício. Criasse um Fundo Nacional de Segurança, que nós estamos propondo hoje para se criar, um Fundo Nacional de Segurança, uma espécie de SUS da segurança pública, que você colocasse lá para dentro um valor e pudesse remunerar os policiais militares do Brasil inteiro com uma complementação, porque você sabe que a apreensão de drogas, tráfico de entorpecente, deveria ser uma tarefa da Polícia Federal. Deveria ser federal. Porque eles é que tinham que controlar a fronteira. O Brasil não produz nem cocaína, nem maconha. Então, é claro que isso deveria ser uma competência federal. E não é feito. Quem aprende 99% de tudo isso é a Polícia Militar, em todo o Brasil. Então, você faz uma operação delegada e você complementa com R$2.000, R$2.500 o salário do policial para ele não ter que ficar fazendo esse bico que eles fazem a todo instante. Então, foi isso na sua época? Foi. Você fez a proposta delegada. foi essa. Eu estou lhe falando isso porque eu ouvi de vários
policiais militares, o elogio à sua pessoa, falei, deve ter dado aumento. Falou, Não, não, aumento não podia não ter foi. dado. Então, porque você deu respeito. aconteceu o Você seguinte, deu respeito, por exemplo, quer ver, eu durante o período e que eu arrumou fiquei, saídas. durante o período que eu fiquei como governador, aconteceu um episódio triste, que foi um assalto, uma tentativa de assalto na porta de uma escola aqui em São Paulo. E uma moça que era uma cabo tirou um revólver, ela estava paisana, ela tira o revólver, reage, o cara atira nela, ela atira no cara e o cara morre. E aí todo mundo caiu de pau porque ela atirou, coitado do rapaz, e eu fui defendê-la. E fui, inclusive, era um dia antes do Dia das Mães, eu fui lá levar a flor para ela, uma moça que ficou atingida, claro, na porta da escola, a sensação que ela ficou, é uma moça desse tamaninho, enfim. E aí fiquei até dizendo o seguinte, por que tem que defender o rapaz? O cara que tira um revólver na porta de uma escola para assaltar a mãe de aluno, ele tem que estar entendendo que ele está arriscando a vida dos outros e a dele próprio. Dele mesmo. Claro. Tá no risco. Ela estava paisando e reagiu. Ela fez mais do que a tarefa que ela deveria, né? Governador, eu queria lhe fazer uma pergunta partidária no que diz respeito ao Geraldo Alckmin, com quem você também conviveu como vice-governador dele, foi secretário do Geraldo, tudo mais e tal. Ele estava no PSDB, em algum momento se sentiu isolado, foi para o seu partido PSB e dali ele foi para compor a chapa do Lula como vice. Foi muito criticado por isso, porque ele chamou o Lula de... a culpa do Brasil está assim, é o lulopetismo, tal, nos seus discursos, quando ele foi candidato a presidente da República. E aí outros dizem, não, ele era um cara de centro-esquerda, o PSDB foi fundado como um partido de centro-esquerda, e ele, quando se viu isolado, achou que tinha ali um caminho para trilhar ao lado do Lula. Como é que você vê essa questão do Geraldo Alckmin, você que acompanhou isso, até porque foi para o seu partido? Eu vou fazer uma analogia que eu acho que é simples de entender. Eu torço para o Santos, sou fanático por Santos, que ontem até empatou e foi meio que larapeado aí num gol. Faz tempo que o Santos não ganha também, né? Mas eu torço para o Santos. E agora, eu torço para o Santos, aí o outro torce para o Corinthians, você para qual? Palmeiras? Meu Juventus. Juventus, essa é difícil. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Rua Javari, enfim. Então cada um torce para um time. Mas quando todo mundo põe a camisa da seleção brasileira, você torce para a seleção brasileira, independente de ter jogador mais do seu time ou não ter, enfim, a seleção brasileira. Qual é a seleção brasileira que nós estamos falando? Da seleção brasileira da democracia. A democracia, ela tem... Nós brigamos bastante para que as pessoas tenham direitos de votar, de vir aqui no programa e falar de política. Você pode não concordar comigo, pode concordar, isso não se faz meu inimigo. Nós discutimos, vamos sair daqui e vamos embora. Amanhã comer uma pizza, pronto, né? A nossa discussão ficava no futebol. Tancredo Neves dizia que quem discute são as ideias. Isso. Agora, há um outro público que não pensa desse jeito. Eles pensam o seguinte, que a democracia é muito chata, que a democracia pode ter gente que acaba votando coisa que não, na cabeça deles está errada, e essa decisão, como está errada, tem que ser mudada. Então, tem gente que namora um pouco, paquera, com a época em que as coisas não tinham eleição. Eu, quando era jovem na faculdade, na cidade que eu fazia a faculdade em Santos, o prefeito não era eleito, ele era nomeado, porque era Força de Segurança Nacional. Então era nomeado. Eu não me sentia confortável. Eu queria alguém eleito, porque eu achava que isso era o direito das pessoas. Se por acaso eu não gostasse, depois eu troco para outro, né? Agora, quem não gosta desse tipo de assunto, tem um outro tipo de pensamento. Nós estamos vendo na Hungria isso acontecer, na Rússia, na Venezuela, em outros lugares do mundo todo, pode ser de direita ou de esquerda. A pessoa que é autocrata, que ela acha que ela está certa sempre, que ela é que tem a razão, ela não quer nem sequer ouvir a opinião do outro, né? E aí ela começa, nesses dois círculos que eu te falei, nesse círculo que nós estamos girando aqui, estão os democratas. Ele pode ser de direita, ser mais liberal, menos de direita, mais de esquerda. As pessoas confundem muito essa história de direita e esquerda, porque elas acham que ser de direita é ser conservador no costume. Então, eu sou casado há 40 anos com a mesma mulher, minha vida é mais ou menos igual há 40 anos, sou católico, então eu seria uma pessoa conservadora. Eu sou empresário, tenho uma empresa com minha mulher, ela também tem 40 anos na mesma empresa, eu sou filiado a um único partido há 40 anos. Então, eu sou uma pessoa conservadora de costumes.
Né? O senhor está fora da moda, em 40 anos no partido. Mas é como eu sei reagir, é o meu jeito de ser, eu não vou mudar. Né? Então, agora, eu não sou fechado às mudanças que acontecem. Então, as mudanças que acontecem, eu percebo e aceito. E acho que isso é legítimo. Então, se com o tempo, por exemplo, na minha escola, na escola da Lúcia, da minha esposa, a gente convive muito com... Cada sala de aula tem 30 crianças, 28 crianças, 4, 5, 8 crianças têm filhos de 2 mães ou de 2 pais. Não é o professor que quer tocar naquele assunto. A criança chega na sala de aula e fala, olha, eu não tenho uma mamãe e um papai, eu tenho 2 mamães. Eu vou dizer o que para a criança? Se está errada, você vai sair da escola. Eu tenho que conviver com isso e aprender como é que convive com isso, porque isso é uma realidade. Então, se a pessoa falar para mim, olha, Márcio, eu prefiro ter um filho morto do que um filho gay, eu vou dizer, olha, eu discordo, fazer o quê? Nós discordamos. Está falando de uma fala do Bolsonaro. Eu discordo. Eu compreendo digamos, a visão que ele possa querer dar, porque eu sei que aquilo não é sincero. Né? Não é sincero, absolutamente sincero. Mas a verdade é que é uma visão errada. Jogar para mas veja bem, quando você é um presidente da República, você não pode falar todas as coisas. Não é? Uma vez o Hitler disse que as crianças com deficiência tinham que ser eliminadas, porque elas não serviriam para trabalhar quando elas crescessem. Um presidente da República não pode falar isso. Porque você pode ter uma criança com deficiência, posso ter um neto com deficiência, amanhã pode ter uma pessoa... Então, não é correto isso, é uma coisa completamente atrasada, entendeu? É uma visão de mundo que já ficou para trás. Então, né? Traduzido, Geraldo Alckmin ir para o Lula... Foi um ato corajoso, foi um ato muito importante e foi um ato decisivo para que você tivesse... essa visão que nós todos tivemos lá para trás quando criamos a democracia e voltamos com a democracia, dizer o seguinte, nós respeitamos as forças, por exemplo, militares do Brasil, as Forças Armadas, mas elas não têm a tarefa de decidir as eleições. Quem tem tarefa de decidir a eleição é o povo brasileiro e quem julga essas tarefas, como é que foi feita a eleição, é o tribunal, são os tribunais eleitorais. É assim que a regra funciona. Porque eu vou morrer, você vai morrer, o general vai morrer, mas não vai morrer a instituição. É isso. Ok. Momentos finais do nosso Com Brasil Debate, especial eleições 2022. Gostaria das suas considerações finais. Olha, São Paulo sempre ajudou o Brasil nos momentos mais difíceis, né? Foi assim na independência, foi assim na República, foi assim na democracia. E São Paulo precisa voltar a conduzir o Brasil, ajudar o Brasil a ser iluminado, com tecnologia, com novidades, a gente pensando no futuro, no metaverso, nas crianças que acordam hoje com o celular e digitam de manhã cedo antes de fazer qualquer coisa, do teu neto que mexe melhor com o celular do que você mesmo mexe. Para isso é a cara de São Paulo. Né? Nós precisamos avançar, economia criativa, garantir tecnologia, medicina à distância, várias coisas que podem ser feitas. E São Paulo tem tudo isso. Agora, precisamos ter um governador à altura do estado de São Paulo. E é isso, ao longo de 40 anos eu fui do judiciário, do executivo, do legislativo, fui municipal, estadual e nacional. Gostaria de ter essa oportunidade. Fiquei por muito pouco tempo e queria que as pessoas experimentassem um modelo diferente para São Paulo. Governador, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso Com Brasil Debate. Bem-vindo à TV Comunitária Nacional. E quero me despedir do telespectador que esteve ligado na nossa programação, convidando a assistir a próxima programação, porque debate é bom, mas debate com o Brasil é ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.